Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou preparar aqui um bolo de iogurte, é uma delícia. E para esta receita eu vou utilizar aqui raspas de um limão e também o suco de um limão. Veja, dessa forma aqui. E também vou utilizar 80 gramas de nozes. Eu vou picar aqui com a faca. E também vou utilizar a mesma quantidade, 80 gramas de uvas passas. Eu vou colocar essas uvas passas na água para hidratar. E depois, quando for adicionar na massa do bolo, eu vou passar um pouquinho de farinha de trigo. Agora, eu vou escorrer a água. Já ficou pelo menos uns 10 minutinhos aqui de molho. Não precisa deixar muito tempo, é só para hidratar mesmo. E agora, vou adicionar aqui um pouquinho só de farinha de trigo, para que, quando adicionar na massa, não afunde tudo. Fique entre a massa, dessa forma aqui. E agora, vou preparar a massa. Para a massa, vou utilizar aqui 3 ovos. Um copo de 200 ml de açúcar. Eu vou peneirar. Se você utilizar o açúcar cristal, não precisa peneirar. Eu vou peneirar todo esse açúcar aqui e depois eu vou misturar bem nos ovos, dessa forma aqui. Misturando bem, para que não fique nenhum gruminho e o açúcar fique bem misturadinho. Eu estou utilizando aqui também 400 gramas de iogurte natural. Eu deixei ele um pouco na geladeira, ele soltou o soro, mas não tem problema nenhum, utiliza-se com o soro mesmo. E também a raspa de um limão. E o suco de um limão também eu vou utilizar daqui um pouquinho. Vou utilizar aqui 2 copos de 200 ml de farinha de trigo, o total são 400 ml. Vou peneirar também para que a massa fique fofinha. Vou peneirar desta forma. Você pode utilizar a peneira comum mesmo, não tem problema nenhum. É muito importante mexer bem, para que fique bem misturado todos os ingredientes aqui nessa massa. Já está tudo misturado. E eu vou adicionar aqui no suco de um limão, umas gotinhas de essência de panetone, para dar um sabor diferenciado, mas é totalmente opcional. Só com o limão também fica super saboroso. Vou misturar bem. E agora vou adicionar uma colher de fermento em pó. Eu estou utilizando o pó Royal. E vou misturar bem. E agora vou adicionar aqui as uvas passas. E também vou adicionar as nozes picadas. Vou mexer bem. Vou misturar todos os ingredientes. Desta forma aqui, para que fique tudo bem misturadinho e fique uma delícia a nossa receita. Eu untei a forma com margarina e farinha de trigo, polvilhei a farinha de trigo. E eu vou assar em forno pré-aquecido 180 graus por 30 minutinhos. E para decorar aqui, eu deixei umas nozes mais ou menos inteiras. E vou decorar com nozes e uvas passas. E a medida desta forma, vou deixar na descrição do vídeo. Lembrando que a decoração é totalmente opcional. Se você quiser fazer de outra forma, fique à vontade, é totalmente opcional esse aqui. Eu vou também adicionar aqui açúcar granulado, para dar um charme a mais e um sabor a mais no nosso bolo. É um açúcar granulado um pouquinho menor, veja, mas faz toda a diferença. Aqui tem mais ou menos 2 colheres desse açúcar, só para finalizar o bolo mesmo. E finalizando aqui, vou levar para o forno, pré-aquecido 180 graus, por 30 minutos, lembrando que dependendo da potência de cada forno, o tempo pode variar. Você pode também servir esta receita no Natal, fica um show, uma delícia mesmo.
E eu espero muito que você tenha gostado desta receita. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!